E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O clima em Lima já começa a ganhar contornos de decisão histórica. No próximo sábado, dia 29, às 18 horas, Flamengo e Palmeiras entram no gramado do Monumental carregando o peso de um continente inteiro observando cada movimento. São duas potências sul-americanas frente a frente, dois elencos milionários e um duelo que muitos já apontam como o mais equilibrado da década. Mas, em meio a tantas estrelas, um nome específico desperta atenção redobrada: Bruno Henrique, o jogador que pode desequilibrar tudo quando o relógio apertar. Nas últimas semanas, o camisa 27 reacendeu uma chama que parecia adormecida. Ele não está apenas jogando bem, está decidindo. Foram 6 gols em 6 jogos, uma sequência digna de fases memoráveis da sua carreira. A cada partida, Bruno Henrique mostra que ainda é um atacante capaz de alterar o rumo de qualquer confronto, especialmente quando o Flamengo mais precisa. Com Pedro longe da condição física ideal, o protagonismo ofensivo tende a recair justamente sobre aquele que já brilhou incontáveis vezes em momentos de pressão. Curiosamente, embora ele nunca tenha marcado contra o Palmeiras vestindo o manto sagrado, isso não reflete seu impacto diante da equipe de Abel Ferreira. Pelo contrário, em 8 confrontos contra o Alviverde nesta era recente, Bruno Henrique acumulou assistências, arrancadas destruidoras e foi um tormento constante para a defesa paulista. Sua velocidade agressiva, o drible em alta rotação e a explosão que rompe linhas fazem dele uma ameaça permanente, e os defensores do Palmeiras sabem disso. E há um detalhe que vem criando um clima de alerta geral: o desempenho recente do atacante supera até mesmo o ataque completo do rival. Enquanto o Palmeiras balançou as redes 5 vezes nos últimos compromissos, Bruno Henrique anotou 6 sozinho. É um sinal claro de que o rubro-negro chega à final com confiança elevada, ritmo afiado e faro de decisão, exatamente o tipo de ingrediente que costuma pesar em finais como esta. Mais do que números, Bruno Henrique representa um estilo de jogo criado para grandes palcos. Ele vive dos espaços, transforma transições rápidas em gols e aparece nos instantes em que muitos tremem. A atmosfera de Lima, com pressão total, estádio lotado e milhões acompanhando, parece feita sob medida para ele. Agora, a grande pergunta é: será que o camisa 27 será o nome desta final? À medida que o sábado se aproxima, cresce a sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Os bastidores do Flamengo revelam um ambiente de concentração absoluta, silêncio estratégico e olhares focados. A comissão técnica sabe que partidas como essa são decididas em detalhes mínimos, e justamente por isso a presença de um jogador capaz de romper o roteiro, como Bruno Henrique, ganha um peso ainda maior. Há uma expectativa interna de que o atacante pode repetir feitos que já marcaram a história do clube em outras campanhas continentais. Outro ponto que alimenta o suspense é o próprio estilo do confronto. O Palmeiras, acostumado a controlar emoções e ditar ritmos, terá de lidar com um Flamengo que cresce em noites grandes. Em jogos eliminatórios, o rubro-negro costuma encontrar forças onde muitos não enxergam, e a tendência é que Bruno Henrique se transforme no principal catalisador dessa energia. Ele sabe que a final pode redefinir sua temporada, e até seu futuro. Essa consciência costuma despertar no camisa 27 uma versão ainda mais intensa e decisiva. Os torcedores, por sua vez, enxergam na velocidade do atacante uma espécie de arma secreta contra o sistema defensivo de Abel Ferreira. O Palmeiras vem de atuações sólidas, mas enfrentará agora um jogador em fase exuberante, capaz de desmontar qualquer marcação com um único pique. A cada treino fechado, aumenta a curiosidade sobre como Felipe Luiz pretende explorar essa característica. O fato é que há um clima de mistério proposital no ar, algo que só amplia a ansiedade para o grande dia. Por fim, o que ninguém consegue ignorar é a sensação de que Bruno Henrique está prestes a escrever um capítulo novo na sua história com o Flamengo. Se a decisão seguir o roteiro dramático que muitos imaginam, com tensão, equilíbrio e oportunidades raras, será justamente o tipo de ocasião em que ele mais gosta de aparecer. Resta saber: será essa a noite em que o camisa 27 se tornará, mais uma vez, o herói inesperado da América? Agora, o que realmente importa é ouvir você,
torcedor rubro-negro. Diante desse momento decisivo, você acredita que Bruno Henrique será o protagonista da final? O atacante chega no auge da confiança, marcando gol atrás de gol, e muitos já apostam que ele pode ser o grande nome da noite em Lima. Para você, ele é a peça mais confiável do ataque neste momento chave da temporada? E quando o assunto é enfrentar o Palmeiras, a pergunta fica ainda mais interessante. Você acha que o estilo explosivo de Bruno Henrique encaixa perfeitamente contra a defesa de Abel Ferreira? Mesmo sem ter marcado contra o Alviverde com a camisa do Flamengo, ele sempre criou muito perigo e decidiu jogadas importantes. Na sua opinião, esse sábado pode ser o dia da quebra desse tabu? Outro ponto que a torcida debate muito é o peso emocional da final. Você sente que Bruno Henrique é o jogador com mais cara de decisão no elenco atual? Ele já viveu noites épicas com o manto sagrado, sabe suportar pressão e costuma crescer quando tudo está em jogo. A nação confia que ele assumirá o papel de liderança técnica quando o duelo apertar? Por fim, queremos saber, na sua visão, BH27 pode ser o grande diferencial entre levantar a taça ou ficar no quase. Com Pedro sem estar na forma ideal, Bruno Henrique deve carregar boa parte das responsabilidades ofensivas. Você acredita que ele sustenta esse peso? Ou acha que outro jogador pode surpreender e assumir o protagonismo em Lima? A opinião da torcida é fundamental. Compartilhe a sua visão e entre no clima dessa decisão histórica. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O ambiente do Flamengo, às vésperas de decisões importantes, pode ter ganhado um capítulo inesperado após uma afirmação atribuída a Bruno Henrique que teria caído como uma bomba no vestiário rubro-negro. Segundo relatos internos, o atacante teria demonstrado profundo incômodo com um companheiro de equipe, usando palavras fortes que rapidamente se espalharam pelos bastidores. A suposta frase, "não aceito mais jogar com ele", acendeu o alerta máximo na direção, que teme que o problema extrapole a esfera individual e afete o rendimento do grupo. A repercussão foi imediata entre jogadores e membros da comissão técnica, que se mostram preocupados com o impacto emocional do episódio. Mesmo sendo um dos atletas mais experientes e respeitados do elenco, Bruno Henrique sabe que manifestações dessa magnitude, especialmente em momentos decisivos, podem criar fissuras internas difíceis de reparar. Alguns jogadores teriam interpretado o desabafo como um sinal de desgaste acumulado, enquanto outros acreditam que a insatisfação é pontual e pode ser contornada com diálogo. A direção do Flamengo também observa a situação de perto. Nos bastidores, dirigentes avaliam como agir para evitar que um possível atrito se transforme em crise. A preocupação é clara: qualquer ruído interno pode comprometer o foco do elenco em competições decisivas e gerar instabilidade no ambiente. Para o clube, preservar a harmonia sempre foi considerado um dos pilares para sustentar o rendimento em alto nível, e episódios como esse exigem intervenção rápida e precisa. Ao mesmo tempo, integrantes da comissão técnica tentam minimizar o impacto público da situação, reforçando conversas individuais e ações de mediação. A intenção é blindar o vestiário e impedir que interpretações externas aumentem ainda mais a pressão. O elenco sabe que situações de tensão fazem parte de um grupo competitivo, mas declarações enfáticas como a atribuída a Bruno Henrique podem gerar interpretações diversas e abrir margem para especulações. Ainda que os detalhes reais do desentendimento não tenham sido revelados oficialmente, a frase atribuída ao atacante já alimenta debates sobre convivência, liderança e limites dentro de um elenco recheado de estrelas. Resta saber se o episódio será rapidamente superado ou se deixará marcas invisíveis que poderão reaparecer nos momentos mais críticos da temporada. A nação acompanha tudo de perto, esperando que o grupo consiga transformar o desconforto em união, e não em ruptura. A possibilidade de que o episódio não tenha sido apenas um desabafo momentâneo aumenta ainda mais a tensão entre os torcedores. Informações que circulam nos bastidores indicam que outros jogadores teriam presenciado a situação e ficaram desconfortáveis com o clima criado no vestiário. O temor é que esse atrito revele divisões anti-silenciosas, agora expostas em um momento crítico da temporada.
Quando um líder como o Bruno Henrique chega ao ponto de romper o silêncio dessa forma, a impressão é de que algo profundo está fora do lugar. Há quem diga que o problema pode ter começado muito antes da frase que viralizou. Alguns relatos, ainda não confirmados, apontam para uma sequência de desentendimentos em treinos e reuniões internas, sugerindo que o desgaste vinha se acumulando há semanas. Se isso for verdade, o Flamengo pode estar lidando com uma tensão que ultrapassa a relação entre dois atletas e toca diretamente na estrutura emocional do elenco. E, se há fissuras antigas, cada nova atitude tende a amplificar o problema, criando um ambiente instável que pode explodir a qualquer momento. O risco de que o elenco se divida em grupos também preocupa. Jogadores próximos a Bruno Henrique teriam demonstrado apoio silencioso, enquanto outros tentam evitar tomar partido, temendo represálias internas. Esse tipo de cenário, quando surge, costuma se espalhar de forma quase invisível, gerando pequenos gestos, olhares e comportamentos que, aos poucos, se transformam em um abismo entre setores do elenco. Para um time que depende de sintonia dentro e fora de campo, até uma mínima rachadura pode comprometer o desempenho coletivo. E enquanto a diretoria busca apagar o incêndio, a sensação é de que qualquer movimento errado pode piorar ainda mais a situação. A torcida, por sua vez, observa com crescente apreensão, imaginando até onde esse conflito pode chegar e se haverá consequências maiores nos próximos dias. Afinal, quando um dos principais nomes do elenco deixa transparecer insatisfação tão explícita, o impacto vai muito além de um simples desabafo, é o tipo de situação que pode redefinir rotas, provocar mudanças drásticas e alterar completamente os rumos da temporada rubro-negra. Agora, torcedor, a palavra é totalmente sua. Você acredita que Bruno Henrique fez certo ao expor sua insatisfação, mesmo sabendo do impacto que isso poderia ter dentro do vestiário? Na sua visão, o camisa 27 agiu como um líder cansado de situações internas ou passou do limite ao deixar escapar algo tão sensível? E outra questão fundamental, essa declaração pode realmente rachar o elenco do Flamengo? O ambiente rubro-negro sempre foi marcado por união nas grandes conquistas, mas você acha que esse episódio específico pode criar divisões internas difíceis de serem revertidas? A nação costuma perceber quando algo está errado, e queremos saber como você enxerga isso. Além disso, qual deveria ser a postura da diretoria diante de um desabafo tão forte? Você acha que a cúpula do clube precisa intervir imediatamente para evitar que a tensão aumente, ou acredita que esse tipo de situação deve ser resolvido internamente entre os jogadores envolvidos, longe dos holofotes? Por fim, torcedor, queremos sua análise mais sincera. Essa polêmica vai influenciar dentro de campo? Você teme que o Flamengo entre em decisões importantes carregando esse peso emocional, ou confia que o elenco conseguirá transformar o conflito em motivação? Comente aí, sua opinião é essencial para entender o que a nação realmente sente sobre esse caso explosivo. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.